Ok, começou. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Hoje o nosso evento vai ser sobre Less Planner System na prática. E eu trouxe o meu grande amigo Marcos para falar sobre o Less Planner. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Sheila, tá, por ter acatado essa ideia de fazer essa série de webinars, né? Todo mês a gente está promovendo webinars sobre os assuntos de construção enxuta, sobre BIM, né? Tecnologia. Então, a gente já teve sobre construção enxuta e BIM 2 meses atrás e 1 mês atrás. Então, hoje a gente vai trazer esse assunto de um sistema que é primordial para quem quer implementar a construção enxuta, que é o sistema Less Planner. Então, além de agradecer a Sheila, eu gostaria de agradecer ao NUPRI, que é o nosso núcleo de pesquisa lá da UFSCar, que é o núcleo de pesquisa em racionalização e desempenho de edificações. Agradecer também ao PPG-CIV, que é o nosso programa de pós-graduação em engenharia civil. Agradecer à própria UFSCar e agradecer à AESC, que é a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos, por estar fazendo a promoção desse evento, e a própria Climb Group, que também está promovendo o evento com a gente. Então, antes da gente começar, enquanto as pessoas ainda estão chegando, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. A gente vai usar o slide, tá, gente? Quem está participando nos outros webinars já tiveram a oportunidade de acompanhar. Então, o slide é uma forma da gente interagir e uma forma de vocês mandarem perguntas, tá? Quem está aí com o celular pode ler aqui o QR Code. Eu gostaria de entender quem são vocês, né? Então, por favor, respondam para mim. Quem é que já trabalha com construção enxuta, que está aí participando? Eu deixei esse poll aberto, né? Então, vocês podem acessar o slide.com e usar a hashtag LPS na prática, ou simplesmente, tem um link aí no chat do Zoom, mas eu acho que dá para, deixa eu ver... Dá para eu colar novamente o link para quem quiser acessar direto, né? Bom, tá aí. Esse é o link, tá? E quem quiser entrar já, para a gente ter noção se vocês já têm algum domínio de construção enxuta, porque o Less Planner, ele é uma metodologia, né, para planejamento e controle de produção, é um sistema bem particular e imprescindível para quem aplica ali, tá? Então, ó, Marcos, metade das pessoas aqui não trabalha com construção enxuta, tá? Então, eu já vou te dar uma... E 25%, vocês estão acompanhando minha tela? Sim. Marcos, tá? Tá, 25%, 23% trabalha e 21% trabalha com construção enxuta, mas não trabalha com o Less Planner System, tá? Então, vou passar a segunda questão aqui para vocês. Opa! Para vocês que estão aí na audiência, vocês já conheciam, já ouviram falar, mesmo que vocês não usem, tá? Vocês já ouviram falar no sistema Less Planner? Só para a gente ter uma... Já ouviram falar. 11 pessoas responderam. 82% já ouviu falar.
Ok. Então, gente, qual é a ideia, tá? Vou parar de compartilhar aqui. A ideia hoje é ser uma palestra bem didática, tá, para vocês. Por isso eu trouxe o Marcos. O Marcos, ele é cofundador da Climb Consulting, tá? Da Climb Group. Ele é engenheiro civil formado lá pela Federal de Alagoas. Ele é mestre em gestão da construção, com ênfase em Lean, pela URGS, lá Federal do Rio Grande do Sul. Ele estudou comigo lá, né? A gente estudou juntos no NORI. E ele está fazendo doutorado lá também, com ênfase em construção enxuta também. Atualmente ele é palestrante em congressos, ele faz workshops nacionais sobre a aplicação da construção enxuta e ele tem vasta experiência com implementação de Lean Construction em projetos de linha de transmissão, aeroportos, rodovias, obras industriais, residenciais, empresas engineer to order, né? Entre outras. Então, se tem uma pessoa que implementa muito Less Planner e que pode contar para a gente como é a prática e tirar a dúvida de vocês, é o Marcos. Então, Marcos, muito obrigada por estar aqui hoje, por ter aceitado o convite. E no final, a gente vai abrir para as perguntas, então eu vou pedir para as pessoas usarem o slide, porque elas podem ranquear as perguntas que são comuns, elas podem votar nas perguntas que elas querem saber, também tem a mesma dúvida, e aí fica mais fácil para moderar e te passar as perguntas, tá? Então, pode começar, fica à vontade. Deixa eu colocar aqui. Então, eu acho que tem que colocar como host. Ah, tu tá ainda como... Ok. Acho que foi agora. Bom, primeiro agradecer aí a oportunidade, o convite da Clarissa, da Sheila. É sempre bom falar desse tema aí. Falar um pouquinho de... São tantos anos já trabalhando com ele que faz parte do meu dia a dia. Bom, pessoal, trouxe aqui uma linha do tempo para trazer mais ou menos quando começou o meu contato com Less Planner, né? Eu sou formado, que nem a Clarice falou, pela Universidade Federal de Alagoas. Fui membro do PET, que é um programa de pesquisa em que os estudantes, ao longo da graduação, ficam rodando em várias áreas até encontrar uma área que vai ser a área da carreira dele, né? E nesse ponto eu comecei a procurar qual seria a minha área. E teve um ex-petiano que também é muito adepto do Lean, que é o Maurício Bernardes, que ele saiu lá do programa muitos anos antes, fez mestrado e doutorado aqui no NORI, aqui no Rio Grande do Sul, e inclusive a tese dele foi a implementação do Less Planner no Brasil, né? O desenvolvimento de um modelo. E daí eu comecei a pesquisar na área, comecei a trabalhar com construção civil e comecei a fazer TCC nessa área de Less Planner. Terminei a graduação, fui para o mestrado aqui no Rio Grande do Sul, implementando, né, estudando o Less Planner também. Depois entrei na Medabio, e aí a minha função era implementar o Less Planner nas obras. Só que eram obras diversas, espalhadas pelo Brasil. A empresa, na época, eu acho que rodava com 100 projetos aí em paralelo, uns 70, 80 em produção e outros 30 em fase de projeto. Então, foi um desafio muito grande aí, como implementar em uma empresa tão grande, em diversos canteiros. Teve muitos erros aí ao longo da implementação, muitos aprendizados. E em 2017, a gente fundou a Climb. A Climb foi fundada junto com o Bernardo Santiago. São
contemporâneos aí de mestrado da URGS. É uma empresa de consultoria focada no Lean. E em 2018 eu entrei também no doutorado para dar continuidade aí aos estudos relacionados à implementação do Less Planner na construção civil. Falando rapidamente da Climb, a Climb é uma empresa de consultoria, ela é brasileira, mas um dos fundadores é colombiano, o Santiago. E o principal foco que a gente tenta trazer para o mercado é que a gente entende que a construção civil ela tem que ser um ambiente mais leve. A gente vê muitos funcionários trabalhando arduamente durante o dia a dia, né? Médias aí de 15, às vezes 20 quilômetros caminhadas por dia. Então a gente entende que tem como ser mais leve, né? Tem como ser mais produtivo, mais colaborativo. E baseado aí principalmente no Lean, a gente busca trazer para os clientes um ganho de eficiência na gestão do canteiro. Então foi aí que foi fundada com esse objetivo a Climb. A crescente atuação aí nesses 3 anos, a gente já está em 10 estados atuando em obras totalmente diferentes. Nossa sede é em Porto Alegre. Experiência aí de 28 projetos, executados em 19 empresas. Tem obras aí de aeroportos, fábrica, CD logístico, participou de obras de infraestrutura, de rodovia, de energia, de linha de transmissão, e obras residenciais e supermercado também. Bom, agora entrando na palestra, né? Eu tentei memorizar quando foi a primeira vez ou quando foi que surgiu o interesse no Less Planner. Isso aí surgiu em 2008, quando eu comecei a trabalhar em obra. Eu estava estagiando, mas a minha função era bem um assistente de planejamento. E aí eu ficava uma boa parte do tempo revisando e refazendo planos, né? Fazia normalmente um cronograma bem detalhado, altamente detalhado ali, com quase mais de 300 linhas. E toda a programação semanal era furada. Programava uma coisa e o engenheiro de produção ia e fazia totalmente diferente, ou então o encarregado mudava o plano. Então eu ficava vendo que eu tinha uma improdutividade muito grande, né? Ficava refazendo. E aí foi daí que eu comecei a pesquisar e encontrei aí no Less Planner um caminho. Na época que eu comecei a estudar o Less Planner ele tinha 3 níveis principais e justamente ele foi criado, né, para evitar um problema que eu passava ali muito, que era, normalmente a empresa tinha um planejamento de longo, que era altamente detalhado, que revisava constantemente ao longo do mês, e um planejamento de curto, que normalmente era informal no boca a boca. E o Less Planner ele surgiu, né, com o objetivo de hierarquizar esse planejamento. Criar uma metodologia que reduza o esforço do setor do planejamento, que aumente a confiabilidade do planejamento de curto prazo. E daí surgiu com 3 níveis principais, que era o Master Planning, o Look Ahead e o planejamento de curto prazo. O planejamento Master ali era feito normalmente antes do início da obra, né? Tinha algumas reavaliações ao longo do projeto, mas não tão intenso que nem eu fazia na época que eu estava na obra. Enquanto os rituais de médio prazo, que seria o Look Ahead, e o de planejamento de curto prazo, eles aconteciam ali com a frequência contínua durante a obra. Você tinha um planejamento médio prazo ali com horizontes de, às vezes, 6 semanas, 8 semanas, dependia da empresa. E o planejamento de curto prazo, normalmente, de planejamento semanal. O de longo prazo, ele passava o que deveria ser feito. O médio prazo, ele filtrava o que é que dava para ser feito, né? Detalhava aquelas metas mais globais em metas mais detalhadas, em mais detalhes, em pacotes de trabalho, no caso. E o curto prazo tinha a função de proteger a produção, no sentido de só
liberar para produção semanal aquelas atividades que tinham uma remoção, tinham as restrições removidas. Ao longo desses anos, né, desde 2009 para cá, surgiram algumas evoluções. Por exemplo, foi criado o Pool Planning, que a gente vai ver também um pouco à frente aí, e o Check-in, Check-out, que é muito conhecido como reuniões diárias, né, que são os Daily Meetings, que foram criados para obras complexas, que você precisa ter uma velocidade de resposta muito maior e uma semana, às vezes, é muito tempo. Então, entrando aqui, né, no Less Planner, a gente esse ano criou um report, que foi um diagnóstico de Lean Construction no Brasil, que foi baseado em 14 práticas principais ali, relacionadas com Less Planner. Teve 67 participantes, 60 empresas. Esse report está disponível no site da Climb, e também quem quiser fazer um pré-diagnóstico e saber como é que está a sua empresa comparada com o mercado, pode fazer também, tem um formulário disponível. E ele serviu de base também aqui para a apresentação, para a gente trazer alguns insights. Então, falando do Master Planning, né, ali, do planejamento de longo prazo, qual é o objetivo dele? O que é que a gente usa, né, quando a gente está implementando no cliente? O foco do planejamento de longo prazo é definir os principais milestones do projeto, né? Ou seja, quais são os principais entregáveis que a gente tem que fazer para o cliente. Nele, a gente tem que contemplar a estratégia de ataque, né? Além disso, também pensar em análise de cenários, logística e layout. Antigamente, eu fazia só planejamento longo prazo, né? Lá em 2008, e era normalmente dentro de um software altamente detalhado, às vezes nem parava para refletir esses problemas que poderiam ter de logística. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver essas questões, né? Eu trouxe aqui um exemplo prático, que foi para mostrar como é implementado em uma fábrica, por exemplo, a estratégia de produção. O objetivo do planejamento a longo prazo é que ele seja um plano bem transparente, né? Que não fique um planejamento só para o planejador, que só ele sabe como é que vai ser feita a obra. A gente tem que democratizar esse planejamento de longo prazo para que todo mundo possa entender que o empreiteiro, quando ele for mobilizar, ele já saiba a estratégia do empreendimento. E, particularmente, se você usar só um cronograma lá de 1.800, quantas linhas for, vai ser muito difícil que ele entenda, né? Então, aqui a gente tem um tipo de obra que foi normalmente fatiada, né? A gente tem o setor A, setor B, setor C, D e E, que levou em consideração algumas particularidades da obra e também levou em consideração aqui questões relacionadas a volume de serviço a ser realizado. Então, normalmente a gente estuda, né, quais unidades que vão ser repetitivas ao longo da obra, que seriam esses setores, como se fossem microprodutos que a gente vai entregar. E aí a gente normalmente costuma montar uma linha de balanço, seja ela através de algum software, ou seja ela basicamente no Excel, ou até mesmo com post-it na parede. O objetivo é fazer um cronograma, né, que não seja tão detalhado, mas que a gente consiga visualizar o fluxo dos serviços. Por exemplo, em amarelo a gente tem o fluxo da equipe que trabalha com stacks. A gente vê quando ela vai estar trabalhando em cada setor. A gente vê a equipe de blocos quando vai estar trabalhando. A gente vê que tem alguma folga ali entre um serviço e outro. E durante essa parte de estratégia de ataque, a gente faz vários cenários, várias simulações, né? Encontrando o melhor histograma para aquele empreendimento que atenda, né, as metas que foram alinhadas com o cliente. É sempre oportuno a gente utilizar, seja o BIM ou qualquer outra ferramenta de modelagem, como SketchUp, para visualizar de uma maneira clara como é que é o empreendimento
como é que vai ser essa estratégia de ataque. Aqui a gente traz um exemplo dessa fábrica, né, que era uma fábrica que estava em execução. Então, era uma ampliação da fábrica. Aqui, por exemplo, a gente tem como é que vai ser a parte de mobilização, quando é que vai começar a primeira frente de trabalho, que é a parte de demolição, a outra frente que já é a limpeza do terreno. Na outra semana aqui a gente já tem a entrada da execução da fundação e uma equipe fazendo terraplanagem. Na outra semana já também tem outras frentes de serviço atuando. Então a ideia é tentar, de uma maneira didática, passar para toda a equipe, né, qual foi o pensamento do plano de ataque da obra. E é até interessante vocês poderem envolver eles. Vocês têm a disponibilidade de envolver a empresa empreiteira logo no começo, né? Isso vai ser bem positivo, porque você começa a trazer a experiência dele para analisar alguns fatores que nem sempre você domina. E fazendo um gancho aqui com o report que a gente publicou esse ano, uma das análises que a gente queria saber é se durante o longo prazo são avaliados cenários alternativos, né, de logística e de layout. E dentre as respondentes, né, das práticas de longo prazo, essa foi a prática que demonstrou que tinha uma alta implementação menor. Por exemplo, aqui só 35,8% dos respondentes consideraram que essa prática estava altamente implementada na sua empresa. E essa prática ela é fundamental, né? Porque um dos princípios do Lean é o que? É reduzir a atividade que não agrega valor. E você tem uma logística que cria, digamos, perca muito tempo fazendo movimentações e mobilizar material de um lado para o outro, quando você não planeja corretamente o canteiro, não tem nenhuma agregação de valor nisso, né? Aqui eu trouxe um exemplo de estudo de cenário, né? Isso aqui foi um cenário que foi apresentado para esse cliente dessa fábrica. Por ser uma fábrica que já estava em andamento, era importante que a movimentação de caminhões para fazer a terraplanagem e tudo mais fosse realizada em horários que não tivesse os funcionários transitando pela planta, né? Seja para almoçar, na hora do intervalo, por exemplo. Então, fez várias análises, né, para dimensionar quantos caminhões eram necessários, os horários que eles iam começar, o caminho que ele ia fazer para ele ir para na jazida e voltar. E durante esses intervalos, ele procurar evitar que tivesse trânsito de caminhões. Aqui um outro modelo, uma outra obra, em que foi utilizado o planejamento 4D para analisar as opções de estratégia de grua. Foram 2 gruas inseridas nesse empreendimento, né? E o ideal dessa prática, né, que a gente fala, é que hoje, com o advento cada vez maior do BIM e do uso de software de simulação 4D, fica muito mais prático você fazer cenários alternativos, você fazer algumas análises, né? De repente, avaliar, eu não vou ter essas 2 gruas durante a obra toda, quando eu vou ter as gruas atuando. Então, de certa forma, o Master Planning tem esse objetivo. No Pool Planning, que foi um segundo nível que foi criado aí nesse período de 2008 até recentemente, ele já tem um objetivo diferente, né? Como no longo eu procuro colocar as atividades mais macro, né? O Pool Planning ele vem para analisar algumas fases da obra. Por exemplo, eu vou pegar uma fase que tem 6 meses, e aí eu reúno os empreiteiros para identificar, né, interferência nas frentes e de uma maneira colaborativa propor ajustes ali para aquele cronograma um pouco mais detalhado. E dentro dessa reunião colaborativa, que ela acontece em alguns momentos, né, em alguns eventos durante o projeto, tem esse foco grande nas interferências e principalmente em definir o TACT, né, que é o ritmo que vai ser executado aquelas frentes ao longo daquele período ali, que seja 6 meses, por exemplo.
Aqui é um exemplo prático, tá? A gente realizou em uma empresa de obras residenciais um evento de pool planning aí. E aqui a gente busca sempre de uma maneira visual realizar o workshop. Porque para ter essa colaboração, eu não vejo uma maneira melhor do que trabalhar com post-it. Aqui é um exemplo da ferramenta que a gente utilizou. Então, de um lado aqui a gente vê as etapas que a obra foi fatiada. Os empreiteiros ali também, dá para ver um pouco o post-it, cada cor diferente é um empreiteiro diferente, ou seja, aqui é um empreiteiro só, vermelho já é um outro empreiteiro que atuava na obra, na parte de civil. Aqui em cima as semanas que foram consideradas, e aqui a gente considerou as pré-condições, que mais para frente a gente vai falar sobre elas. Então, durante o workshop, a gente busca criar alguns cenários, né? A gente aqui trouxe um primeiro cenário, com as datas de fim de cada atividade. Era uma obra que tinha a parte civil, estrutura realizada em obra, e tinha um dos últimos andares, era uma estrutura metálica com cobertura metálica também. Então, foi um evento para a gente reunir essas duas empresas terceiras e discutir qual era o melhor modelo para evitar aí alguns atrasos possíveis, né? Então, posicionando esses cronogramas, a gente conseguia ver as interferências entre as frentes, a gente conseguiria ver também as folgas que existiam entre as frentes, e daí a gente começou a reunir o pessoal para propor melhorias. Como é que a gente pode melhorar esse cronograma? Como é que a gente pode evitar essas interferências? Pô, tem uma área da obra que eu vou ter interferência daqui a 3 meses, e tem outra área da obra que eu tô com uma folga bem grande ali. Então, não precisava ser tão rápido ali. Poderia mudar meu foco de atuação. E ali, durante esse workshop, a gente busca avaliar, né, cenários, estudar questões também mais detalhadas de logística, algumas interferências que possam surgir, e tenta identificar riscos, que isso é legal, você identificar quais são os riscos que podem acontecer aqui, que pode dar algum BO, né? Por exemplo, o chumbador pode atrasar, de repente o material também pode atrasar, o serviço, o predecessor pode atrasar aqui, a grua pode não fornecer um serviço satisfatório para a quantidade de frentes. Então, vários riscos são identificados e algumas estratégias de contingenciamento são criadas. Por exemplo, o chumbador, vamos antecipar o chumbador, pegar o chumbador padrão que tem na fábrica, que já está pronto, adiantar, enviar para a obra uma parte dele, validar isso com o projeto de engenharia, para garantir que durante o pico ali não tem um risco de o chumbador, a fábrica não vai conseguir fornecer aquele chumbador que foi projetado inicialmente e a obra atrasa. Então, durante esse workshop, a gente busca avaliar, né, essas interferências e também avaliar essas questões relacionadas a planos contingenciais. O pool planning ele tem se tornado também um dos melhores locais para a gente utilizar o takt time. E aqui eu trago uma pesquisa que eu fiz lá no site do IGLC, que é um evento internacional do grupo de Lean Construction, que ele traz os artigos sobre takt time, mostrando a grande evolução que está acontecendo no mundo afora, né? Cada vez sendo mais aplicado, mais artigos publicados, muitos países começando a aderir. O Brasil já tem vários exemplos de implementação. Tem até um TCC, salvo engano, do Rio de Janeiro, ali de 2011, uma obra de infraestrutura. E para trazer o que seria o TACT, né? O TACT da indústria, ele é o tempo de trabalho disponível dividido pela demanda do cliente. Na construção civil, ele é um pouco diferente. A gente utiliza ele um pouco diferente. Porque na indústria, você normalmente já está com a linha praticamente cheia.
Então, quando começa a produzir, você já tem estoques intermediários dentro da fábrica. Esse cálculo do TACT dessa maneira é utilizado assim. Na construção, quando você não tem, no caso, ainda esse enchimento da linha, então o cálculo é o tempo de trabalho dividido pelo número de lotes, que seriam aquelas fatias que a gente fala, né? Você pode pegar uma obra residencial, seriam os pavimentos, por exemplo. Depende do tamanho do lote que você estimar. Mais o número de atividades que você vai analisar e subtrai de 1. Então, essa é a fórmula que normalmente a gente tem implementado para usar o TACTime. Aqui eu trago um exemplo do que a gente faz no TACTime. A gente busca analisar, que é um exemplo que a gente fez para uma obra de linha de transmissão, focada na fundação. A gente pegou a fase de fundação da obra e analisou em campo, né, quanto de tempo demorava cada serviço. Então, o serviço de escavação, ele demorava lá 140 minutos para fazer uma estaca, por exemplo. A armação demorava 120, a preparação já demorava 20 minutos, o concreto 45 a 50. E quando a gente calculou o TACT, a gente descobriu que o TACT era 73 minutos. Então, o que é que a gente via com esse dado, né? A gente via que a escavação e a armação estava muito acima do TACT. Então, do jeito que estava indo ali, possivelmente eu não ia atender o TACT do projeto, para o projeto de fundação. Enquanto a preparação, ela estava ali meio que com uma ociosidade, né? Ele trabalhava muito rápido e ficava parado. Então, o que é que a gente faz quando a gente pega uma situação dessa? A gente busca ver como fazer com que os serviços fiquem dentro do TACT. Então, ali no caso, a gente criou uma segunda equipe de escavação, porque era uma atividade muito mecanizada, não viu tanto oportunidade de melhoria, né? A gente fez um trabalho de Kaizen na armação para melhorar o layout de armação e, consequentemente, melhorar a produtividade e aí diminuir esse tempo de ciclo e ficar abaixo do TACT. E a gente uniu preparação e concreto, porque a gente viu que, juntando os dois ali, eu vou conseguir ainda estar embaixo do TACT. Pode ser uma equipe só. E aí a gente depois faz um planejamento aí de TACT time, que aqui no caso seria um número de estacas a serem realizadas no eixo vertical, e no eixo horizontal a gente utilizava ali a duração. Aqui eu estou trazendo o exemplo com ele mais simplificado, em que ele está mostrando as semanas. Mas cada ritmo desse era, no caso, o ritmo desenhado, baseado no estudo do GBO, aqui em cima, para atender o TACT definido. E é interessante falar que aqui tem alguns bolsões aí de tempo. Você tem umas gorduras aqui, que são os buffers. E eles são pensados muitas vezes para proteger da variabilidade. Em obras de infra, principalmente de linha de transmissão, o serviço de escavação ele tem uma variabilidade muito grande. Às vezes você chega lá e a sondagem não bate de acordo com o que estava definida. E aí tem que mudar o projeto, mudar a solicitação da armação e acaba criando alguns atrasos. Às vezes você chega e não está liberado, a área não consegue acessar porque choveu bastante. Então, em alguns tipos de obra, é interessante você criar alguns buffers para proteger que uma frente não atrapalhe a outra. Então, de uma maneira geral, ali, tudo que a gente trabalha com pool planning. No look ahead planning, aqui a gente vai entrar num nível mais detalhado, que é um nível de rotina, né? A gente vai ter várias rotinas aí. Ali o look ahead, o planejamento de curto prazo, e depois o check-in, check-out. E o foco dele é o quê? A gente cria reuniões colaborativas, detalha o pacote de trabalho que foi definido no pool planning ou no master planning, de uma maneira que ele fique mais
detalhado a nível de atividades da semana. A gente busca analisar os fluxos, ver se uma frente vai interferir na outra. Normalmente, quando a gente faz o pool planning, ele já te dá uma análise de como é que vai ser esses fluxos. Então, possivelmente você não vai ter interferência. Mas o pool planning você faz ele em eventos, né? Então, digamos, eu vou planejar uma fundação, vou analisar 6 meses daquela fundação, daquela obra de infraestrutura. E o Lookahead ele vai rodar durante esses 6 meses várias reuniões. Vão ser várias reuniões acontecendo. E às vezes aqueles fluxos que a gente predefiniu no pool planning, ele vai ter algumas interferências ao longo da execução. E o Lookahead tem essa função aí de estabilizar esses fluxos. Então a gente tem a análise dos fluxos, tem a análise e remoção de restrições e a avaliação de indicadores. São, digamos, os principais focos assim, que a gente traz para o Lookahead. E trazendo mais um gancho aqui com o report que a gente publicou, o que é que a gente viu? A gente procurou saber de 4 práticas principais do médio prazo que a gente considerou, como é que ela estava implementada nos canteiros. E a gente viu que 70% dos respondentes consideraram que tem uma alta implementação de ter rotinas de médio prazo. Ou seja, ele faz várias reuniões de médio prazo ao longo do projeto. Só que quando a gente foi olhar a questão da identificação de restrições, ele já diminui. Ele se torna 53% dos respondentes consideraram alta. E quando você vai olhar se aquela reunião que acontece periodicamente na empresa tem uma equipe multidisciplinar envolvida, ela também diminui mais ainda. Então, isso aí é preocupante no sentido que o médio prazo tem um papel fundamental de interligar os níveis e remover as interferências que possam surgir, ou seja, remover as restrições. Se eu tenho uma rotina de médio prazo e eu não envolvo muita gente, as restrições que eu vou estar analisando vão ser limitadas. Então, é um insight interessante que surgiu. E o outro é que a utilização de indicadores para avaliar se a minha rotina está sendo eficaz ou não, ele já é menor ainda. Ele já vai diminuindo para 22%, como alta implementação. Então, a remoção de restrição aqui, a gente tem uma apresentação explicando que uma atividade na construção ela vai ter várias restrições, não só a atividade predecessora, mas vai ter espaço, materiais, mão de obra, projeto, instalações, N fatores podem interferir, né, que seriam, no caso, pré-condições para uma atividade iniciar. O papel do médio prazo é a gente remover essas restrições. E aqui tem uma animação bem interessante, que é o foco do Lookahead, é o controle do fluxo de trabalho. Então, imagine que a gente alinhou ali no pool planning os serviços para andarem na mesma sequência, né? Todos alinhados ali, andando no mesmo trilho, na sequência daquele trilho. Então, o papel do médio prazo é aquele cidadão ali que está removendo aquela interferência para o treino sair do trilho. De uma maneira bem prática. Isso aqui eu trago um conceito bem interessante que o Koskela trouxe em 2009, salvo engano, que é o conceito de erosão da tarefa, que ele mostra um gráfico em que ele representa que foi planejada uma atividade para ser realizada em semanas, 3 semanas, e com uma taxa de produção estimada por semana, aqui no caso nivelado. Só que aí ele traz que os problemas relacionados ao médio prazo acabam gerando um problema na largada do serviço. Então, você acaba não atendendo aquela produção dentro daquela semana que nem foi imaginado. Durante a execução do serviço, você também pode ter outros problemas que fazem com que você tenha que paralisar e voltar posteriormente. E lá na conclusão, a mesma coisa. Você teve um outro problema e depois retornou.
Então, o seu cronograma acaba tendo uma erosão, que nem ele fala, que você vai segregando ali aquele planejamento que foi imaginado. E aí eu trago um estudo que eu fiz na dissertação, um dos estudos de caso, que é um exemplo disso. Aqui a gente tinha uma planilha para avaliar como é que estava a sequência de execução do reboco em um empreendimento de 16 pavimentos. E a gente analisava aqui, em preto, cada célula ali, quer dizer que a equipe de reboco trabalhou naquele pavimento e foi uma atividade planejada, no curto prazo. Os pontinhos em vermelhos eram atividades de falta de terminalidade, ou seja, a equipe saiu do pavimento, foi para o outro, só que faltou uma coisinha para refazer, para finalizar ali. Aí ele descia para o pavimento para finalizar. E aí a qualidade, quando ia avaliar, já era um pouco atrás, depois também. Então, vinha várias vezes, vários retrabalhos sendo realizados. E relembra aquele conceito do Koskela, de erosão da tarefa, que ela, em vez de durar só um período pré-definido, ela acabava se espalhando, e o ciclo daquele pavimento ficava atrasado. Então, aqui, como a gente faz, a gente sempre busca fazer uma dinâmica visual com post-its, e aí tem alguns fatores que fazem com que a gente use essa dinâmica durante um período de maturação nas empresas. Porque a primeira vez que a gente faz essa dinâmica, que a gente envolve uma equipe multidisciplinar, a gente começa a ver que cada um tinha um entendimento de prioridade diferente do empreendimento. E que cada um tinha uma ideia de restrição que o outro não sabia. E quando a gente coloca todo mundo numa sala, visualizando e fazendo essa análise, né, colocando post-it na parede, essa atividade aqui tem uma restrição, vamos modificar para frente. A gente começa a ver que todo mundo começa a ter um entendimento melhor do que é prioridade ali para cada setor remover de restrição. E ali a gente analisa os fluxos, né? Vai colocando um post-it para representar uma equipe. Quando aquela equipe vê que não tem mais frente para ela, a gente começa a ver que tem um problema aí, que ela teria que desmobilizar, ou então a gente abrir algum outro pavimento para a empresa trabalhar. E mapear restrições e definir um plano de ação para removê-las. Então, durante a implementação, a gente costuma ter, durante os primeiros meses, essa rotina sendo implementada. Depois a gente passa para um modelo mais tecnológico aí, envolvendo usar só planilha ou projetar na parede um cronograma. Um fator importante do planejamento de médio prazo, do look ahead, é que o horizonte de controle dele e o horizonte de planejamento são diferentes. Por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem 12 semanas que foram planejadas no horizonte de planejamento. Cada uma dessas linhas a gente considera as atividades que vão ser feitas. Então, em azul são atividades que são do mesmo grupo de família, né, de serviço. Por exemplo, são atividades executadas pela civil. Aqui em rosinha já é... Cadê? Essa daqui já são atividades executadas por uma outra disciplina. E aqui nesse rosa choque são as restrições. Então, cada uma desse post-it colorido, esse post-it rosa, é uma categoria de restrição. É espaço, é material, é efetivo, equipamento. E aí a gente coloca todo mundo para analisar cada semana dessa onde é que tem restrição. E cria aí, no caso, esse quadro global, de 12 semanas, no caso. Só que o horizonte de controle dele é 4 semanas. Então, passada 4 semanas, eu vou aumentar, né,
Se passou 4, eram 12, passou 4 semanas, sobrou 8. Aí eu vou aumentar mais 4 semanas. Então, um dos principais elementos aí do planejamento do médio prazo é que ele tem esses horizontes diferentes. Agora, você me pergunta, qual é o horizonte ideal para utilizar? Varia. Esse aqui é um outro exemplo, que era um planejamento que eram 5 semanas que a gente usava. A literatura tem algumas sugestões, mas basicamente, assim, tem que entender a empresa. Não adianta, eu acho, que copiar e colar uma ferramenta de uma empresa para outra, ou trazer direto do que você leu, dizer, vou ter que fazer com 6 semanas. Eu acho que varia, e principalmente tem vários elementos que fazem isso variar. Tem que analisar o lead time de suprimentos. Por exemplo, o setor de compliance ele tem se estruturado muito desde da Lava Jato para cá, e muitas empresas grandes têm criado um modelo de compliance muito rígido, que acaba tirando alguma flexibilidade da equipe de gestão do canteiro, da obra, poder tomar ações mais rápidas. Então, isso tem que ser avaliado também. Não adianta eu chegar e dizer, vou planejar um horizonte de 6 semanas e a cada 2 eu vou revisar. Pode ser que essas 6 semanas não sejam suficientes para identificar uma restrição, ela entrar no processo de compra e aí o material poder chegar a tempo. Avaliar também a disponibilidade de envolvidos. Tipo, pode ser que a equipe já tenha outras reuniões agendadas normalmente com o cliente final, semanalmente. Então, tem que ponderar esses fatores. Não pode ser... O planejamento do médio prazo não pode ser, digamos, algo que você faz por fazer. Ele tem que ser feito com bom gosto, ali o pessoal está entusiasmado, com vontade de fazer ele, e não aquela burocracia. Então, a gente tem que avaliar vários fatores que são dos clientes internos, que são as pessoas que vão participar, e são os processos internos da empresa que estão relacionados. Se a empresa já tem alguma rotina implementada, você também querer implantar uma rotina que interfira na rotina que já está rodando da empresa é algo também a ser analisado friamente, para não dar, digamos, um retrocesso no que já estava rodando bem. E aí eu coloco assim, de vários fatores, né? O ideal que tem que saber é que no médio prazo o horizonte de planejamento vai ser diferente do horizonte de controle. Só que fica a cargo de, durante a implementação, avaliar qual vai ser esse horizonte que você vai implantar. Se você vai planejar 6 e revisar a cada 2, ou se você vai planejar 8 e revisar a cada 4, isso varia. Então, exemplos aqui, uma planilha de restrições. Normalmente a gente passa aquelas restrições para uma planilha para começar a avaliar como é que está o desempenho das remoções. Cria-se aí um cockpit para avaliar como é que está indo o médio prazo. Aqui os principais indicadores, como vocês podem ver, o índice de remoção de restrição, que a gente tem por semana. Aqui embaixo, como é que está ele por tipo de categoria e por tipo de responsável. Aqui ainda tem as 10 restrições que estão a vencer, a eficiência da remoção de restrição, ou seja, a média de tempo para a remoção por categoria ou por responsável. Algumas destaques de restrições críticas e as outras que foram removidas no prazo. E tem um outro indicador que eu acho interessante, que eu tenho começado a utilizar nas obras, que é um de aderência ao planejamento do médio prazo. E é pelo seguinte, o índice de remoção de restrição, ele é o quê? Você pega as restrições que você tinha que remover e quantas você removeu. Só que isso depende de quantas você identificou que eram para remover. Quando você está começando uma jornada de implementar no cliente, muitas vezes eles ainda não têm uma maturidade de visualizar um grande número de restrições. Então, pode ser que ele visualize 2 restrições só. Aí você removeu.
O seu indicador deu 100%. Só que durante a execução pode ser que não aconteça. Tenha vários problemas. E aí a gente começou a utilizar o indicador de aderência, que é o que a gente faz? A gente pega, por exemplo, era uma semana 113 do projeto, é um projeto grande. Tinham 7 pacotes planejados. E na programação semanal foram planejadas as 7. Então a gente viu que, tem uma aderência ali. Na outra semana, a gente tinha 5 planejados no médio prazo. Só que quando foi a programação semanal daquela semana 114, eu coloquei 7 pacotes totalmente diferentes. Então, a minha aderência ali foi 0. O que é que mostra? Possivelmente, tinha alguma restrição nesses 5 pacotes. E aí eu tive que puxar da semana subsequente. Então, ele traz digamos assim, um double check para ver se realmente a eficiência do meu médio prazo está andando bem. E aqui, entrando no planejamento de curto prazo, já é um planejamento mais operacional, que é focado em o que será feito na semana. Também tem uma reunião de comprometimento, busca ali elaborar um plano semanal e que os pacotes não tenham restrições. E também ter uma avaliação de desempenho semanal, analisando a causa, a aderência do planejado e montando sempre um plano de ação. E fazendo um gancho novamente aqui ao report, a gente identificou que no curto prazo, as rotinas de planejamento eram altamente implementadas para 82% dos respondentes. Só que só 67% consideravam que eram envolvidos, encarregados ou líderes nessas reuniões. E 40% dizia que era altamente implementado a análise de PPC e a elaboração de plano de ação. Então, a gente também vê oportunidades de melhoria. E é interessante para quem está implementando também não ficar naquela ansiedade, porque tem que implementar tudo 100% do zero. Isso aqui mostra que várias empresas do mais alto nível que está implementando Lean, ele tem uma evolução de implementação. Né? Você também não pode também se cobrar tanto, se exigir tanto. Às vezes o sistema tem uma maturidade e com o tempo vai adaptando. Então, a reunião de comprometimento, a gente busca envolver os líderes, alinhar com eles as metas, né? Não adianta a gente chegar e fazer uma reunião top-down, lembrando um pouco de como é que era a minha reunião lá em 2008, que eu planejava, passava para a produção e a produção não fazia. Porque ele via, o Marcos planejou aqui, está totalmente errado do que dá para fazer. Tem um monte de problema aqui, ali, ali. Então, é importante ter uma reunião e envolver a produção, porque através dessa reunião você começa a entender os problemas da obra. É difícil alguém rodar a obra toda, um engenheiro, e ficar sabendo de tudo. A gente tem que descentralizar essa coleta de informação, né, e trazer para essa reunião. Aqui um exemplo de planilha de curto prazo, que a gente elabora. Foca ali sempre em definir quanto vai ser feito e distribuir ao longo das semanas, né? E o que é legal do planejamento de curto prazo é que tem um requisito de proteção, que é o quê? Ter planos bem definidos, ter uma sequência construtiva está sendo considerada, ou seja, eu estou considerando a sequência construtiva correta. A carga de trabalho também está bem dimensionada, não estou dimensionando mais do que a capacidade das equipes. E também avaliar a disponibilidade de recursos. E a cada semana a gente vai avaliar aqueles pacotes, né? E gerar um PPC, que nem está aqui desse lado direito do cockpit. Esse aqui era um cockpit que a gente utilizou em uma obra de aeroporto, que a gente avaliava alguns indicadores globais e os indicadores de nível mais operacionais,
como produtividade do principal serviço, o PPC das frentes, qual era a causa raiz. Era uma obra que estava sofrendo bastante ali, que foi em 2018, foi bem na greve dos caminhoneiros, então toda a cadeia de suprimentos começou a ter um atraso. Aqui um outro modelo, em que é mais focado no PPC. Então, ele mostra semanalmente como é que está o PPC da empresa. Lembrando que o PPC ele é o quê? O percentual de pacotes concluídos comparado ao percentual de pacotes totalmente planejados para a semana. A análise da causa raiz, por exemplo, tinha problemas climáticos, tinha falta de funcionário, tinha equipe aguardando o término de outro serviço. Era avaliado também o PPC aí por dia, para saber como é que estava a aderência, se estava atrasando, qual era o serviço que estava atrasando mais. E para aqueles problemas que eram evidentes, o que é que a gente busca? Criar um plano estruturado de ação. Não adianta a gente só coletar e não tomar nenhuma decisão com isso. Então, quando a gente tem uma recorrência de problema, o ideal é a gente usar uma ferramenta estruturada. A gente sempre busca usar o A3, que busca entender qual é o problema que está passando aquela empresa, qual é a análise da situação atual, coletar indicadores, né, para identificar essa problemática, propor uma meta e um plano de ação a ser seguido. E aí monitorando os indicadores. Então, sempre que tem um problema recorrente em um serviço, principalmente o serviço crítico, é fundamental que a gente tenha um A3 estruturado ali, envolvendo os vários líderes para resolver os problemas. E no curto prazo, tem um problema que é normal quando você está implementando o Less Planner, que é a informalidade do planejamento semanal. Quando você começa a implementar, você está começando a formalizar pacotes de trabalho, alinhar com as equipes, mas ainda acontece uma atividade ou outra durante a semana que você não está prevendo. E aí, voltando àquele exemplo da aderência que a gente estava no médio prazo, quando a gente vai olhar no curto prazo aqui, eu tenho um exemplo aqui que eu tinha 7 pacotes programados. Desses 7, eu executei 2 do que eu programei e eu fiz um outro que não estava programado. E aí essa aderência dessa informalidade aí mostrava que só 2 de 7 foi quanto eu consegui fazer. Aqui na semana 114, eu já tinha 7 pacotes. Desses 7, eu executei 3. Ele não estava na programação semanal. Se você lembrar naquela médio prazo que eu mostrei, eu tinha 5 pacotes, salvo engano, na semana 114 planejada no médio prazo. Só que na programação semanal eu só planejei 7 diferentes. E durante a execução eu puxei um deles que estavam lá no médio prazo e executei. E ainda puxei outros 2 que não estavam nem no radar. Então é um outro exemplo de indicador que pode ser utilizado para avaliar como está indo o seu o curto prazo, desculpa. Isso aqui é um indicador que eu usei na minha dissertação, que era para avaliar se aqueles pacotes informais, como é que eles eram, quanto era de retrabalho. Então, eu avaliava semanalmente quantos pacotes foram executados, se eles eram pacotes planejados na semana, e se eles não eram, eu tentava identificar qual era a característica dele. Então, tinha pacotes novos, ou seja, eu estava iniciando uma nova frente, eu estava fazendo retrabalho em azul, ou eu estava em vermelho ali, pacotes de falta de terminalidade. E aí aqui também a gente gerou um indicador que era para avaliar o HH. Quanto de mão de obra está em pacotes que não são planejados. Porque mostra uma criticidade aí no planejamento, que é o seguinte: o médio prazo tem que remover restrição. O curto prazo só tem que planejar o que dá para executar que não tenha restrição.
Se eu estou colocando pacotes novos durante a semana, o que é que acontece? Esse pacote pode ser que tenham restrições. Então, o meu desempenho, a performance da equipe vai ser menor. Aqui um outro exemplo também, utilizando a mesma metodologia, outro tipo de empresa. De uma maneira geral, a gente avaliou que cerca de 65% dos pacotes eles eram formais e tinha 35% que eles eram informais. Isso aí eu falo analisando a minha dissertação, que não era algo inédito. O Alexandre Soares, salvo engano, em 2003, já tinha utilizado na dissertação dele esse conceito de informalidade também. E foi um número interessante para a gente monitorar, principalmente durante a implementação do Less Planner, para uma empresa que ainda não implementa, a informalidade ela vai acontecer e a ideia é que a gente vai diminuindo ela ao longo das semanas. Chegando aqui no check-in, check-out, que seria, no caso, uma reunião diária. O foco dela é um alinhamento das metas, né? Monitorar também os indicadores diários e ter ações rápidas para a correção de desvio. E aí, o que é que a gente coloca de boas práticas? Aqui está exemplificado, né? A reunião ela pode ser no começo da manhã ou no final do dia, depende de como a empresa achar melhor, da logística dos funcionários. Mas o ideal é que diariamente, né, seja avaliado o que foi planejado do dia anterior e quanto foi realizado. Se eu não realizei o que eu tinha previsto de meta, eu criar uma causa raiz, né? Identificar uma causa raiz. Para essa causa raiz, eu posso acionar uma cadeia de ajuda, ou seja, eu vou chamar qual é o setor que pode me ajudar a resolver esse problema. E depois disso, eu vou avaliar a meta do dia, né? E vou, se a meta estiver fora do meu alcance, redistribuir recursos. Daqui a pouco eu pego um recurso de uma outra equipe que vai me ajudar a alcançar aquela meta. Então, é um momento em que o encarregado ele consegue, com a sua liderança, fazer essa redistribuição. E aqui exemplos do encarregado com os líderes, apresentando aí a programação, depois os líderes apontando quanto foi feito. Um exemplo de acionamento da cadeia de ajuda, a ideia é que o encarregado, junto com o líder, se ele não conseguiu resolver, ele já chame o próximo nível, né? Que aí poderia ser o supervisor, poderia ser que fosse um problema relacionado à segurança ou à manutenção do equipamento. Se não resolveu, faz chegar até o engenheiro. E daí vai. É um conceito que já é usado há muitos e muitos anos na Toyota e que foi introduzido dentro dessas rotinas de check-in, check-out. Aqui um exemplo do aeroporto. Tinha um problema que estava acontecendo em algumas semanas e durante uma semana em específico a produtividade foi muito impactada, que era a questão de chovia bastante naquele período e o local que eles tinham que trabalhar às vezes não conseguia ir pegar a peça no estoque e trazer para frente de serviço. Então foi solicitado junto ao cliente, né, para criar uma camada de rachão para estabilizar, descarregar o material e evitar que quando chover o caminhão não consiga trazer. E aqui é uma matriz que a gente desenvolveu à medida que a gente foi implementando. No começo a gente começava a implementar o check-in, check-out para o máximo de frentes possíveis. Só que acaba ficando burocrático, nem sempre as informações você consegue tomar uma ação corretiva a tempo. Então a gente foi refletindo. Essa matriz aqui ela não tem validade acadêmica ainda, não foi apresentado, mas é algo que foi empírico, né, que a gente foi analisando. Que a gente viu o seguinte: se a complexidade do empreendimento é muito alta e se a duração do empreendimento ela é baixa, aí eu mereço fazer um check-in, check-out, uma reunião diária aí com muitos serviços. Dou o exemplo de um supermercado.
tem várias instalações, tem a parte fria, tem mobiliário, um monte de atividade em um espaço bem confinado, muitas vezes. Então, ali vale a pena a gente ter um foco maior nos principais serviços, todos os serviços da maneira geral. Fazer um follow-up aí diário. Já se a complexidade ela é alta, mas eu tenho uma duração muito maior, o tempo do cronograma do projeto é muito grande, eu posso focar em serviços críticos, serviço do caminho crítico, porque aí as minhas ações eles vão estar garantindo que o prazo da obra seja atendido. Da mesma maneira, se a complexidade ela não é tão alta, mas a minha duração também não é muito grande, vale também eu analisar os serviços do caminho crítico. Agora, se a complexidade é baixa e a duração do empreendimento é muito grande, aí o planejamento semanal ele já faz o seu papel de corrigir os desvios. Acho que essa criação de uma rotina a mais será, digamos assim, muito cansativo para a equipe como um todo. E aqui exemplos de gestão visual, né, em que a gente sempre tem ali os líderes, uma planilha que é a meta que vai ser feita diariamente, alinhada com ele, os indicadores de PPC do dia, o PPC das últimas semanas. Aqui é um exemplo de PPC, em que é colocado para cada cada líder, o PPC das últimas semanas, como é que está o PPC médio. Diariamente ele preenche, no caso, ele só risca ali, até que percentual foi alcançado. E aqui, aproveitando, a gente sempre utilizava para identificar alguns problemas que aconteciam no canteiro, que não ficava muito claro, a análise de agregação de valor. Então, a gente ia para uma frente de serviço que estava com um problema e a gente começava a analisar a cada X minutos se aquela frente de serviço, se a mão de obra estava agregando valor, ou se era atividade auxiliar, ou era uma atividade que não agregava valor. E aí a gente viu que tinha uma recorrência muito grande de usar essa metodologia para analisar problemas de canteiro. E a gente desenvolveu um aplicativo, ele está na fase inicial aí, mas ele já pode ser baixado a partir da semana que vem, que é um aplicativo para todo mundo que quiser utilizar pode baixar, para ferramenta para você utilizar no dia a dia, para avaliar uma frente de serviço e para ver se tem alguns desperdícios que você só começa a ver se você começa realmente a analisar a cada X minutos se aquela equipe está tendo alguma improdutividade, está ociosa, se tem algum problema recorrente. Então fica aí, pessoal que quiser baixar, a partir da semana que vem ele vai estar disponível no Google Play. Ele ainda não foi liberado para iPhone. E como conclusão geral, acho que eu já ultrapassei meu tempo, é trazer que o Less Planner ele tem aí o foco principal de criar uma gestão do conhecimento, né? Que nem eu falei lá em 2008, quando eu comecei a fazer planejamento, que ficava só na minha cabeça e sempre ficava revisando, o Less Planner ele traz uma forma que a gente consiga criar dentro dos rituais uma retroalimentação da informação e que a gente possa criar um banco de dados, que ele é fundamental, né, num ambiente cada vez mais competitivo. Quanto mais dados a gente puder alcançar, estruturar, melhor, porque aí a gente vai estar conseguindo ter melhores previsões à frente. E é isso, pessoal. Fica aí o site da Climb, o Instagram, o LinkedIn também. Obrigada, Marcos. Eu vou rodar agora, eu vou compartilhar a tela agora, tá? Porque a gente tem algumas perguntas lá no slide. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo aqui minha tela? Sim. Tá? Aí é o seguinte, né? As perguntas
as pessoas podem votar nas perguntas que são mais similares ao que elas desejam saber. Então, a gente tem aqui uma pergunta do Márcio Costa, que foi com 7 votos, que ele pergunta para ti que para amenizar as restrições na execução da obra, pode ser criado um cronograma paralelo de suprimentos? Ele pode, a própria dinâmica ali, ele acaba tendo um cronograma de suprimentos que fica visível para o próprio setor de suprimentos da obra. Porque a cada semana a gente tem o entregável que ele tem que fazer para a atividade acontecer. Mas normalmente pode sim ser criado uma forma que essas informações vá para um cronograma, né? Na verdade, quando gera a lista, ele já tem a data estimada para os suprimentos trabalhar, mas pode ser criada em paralelo uma ferramenta visual específica para os suprimentos para ele poder ir avaliando as restrições, né? E removendo. Tá. Deixa eu marcar aqui respondido. A Sheila, ela perguntou o seguinte, qual a equipe necessária ou recomendada para fazer a implementação do sistema Last Planner? Pode ser uma equipe centralizada no escritório? Precisaria ter pessoal dedicado no canteiro? Como é que vocês, lá na Klein, fazendo? O que vocês recomendam? Porque tem uma pergunta similar que deixa eu ver. Eu sendo engenheiro de obra, sem apoio da diretoria da empresa, você acha que eu conseguiria implementar Last Planner sozinho com as equipes do canteiro? Ixi. Boa. A minha tela ainda está aparecendo? Tá. Eu vou citar o exemplo quando eu trabalhei na empresa da Medabio, que eram várias obras, e os engenheiros também tinham várias obras. Foi um desafio muito grande, assim, porque o escritório, ele tentava ter um contato maior, né? O planejamento ficava com o engenheiro da obra, só que às vezes não dá muito certo se você não tiver uma auditoria disso. Se você não tiver uma frequência de acompanhamento para ver se aquelas rotinas estão acontecendo. Então, quando você tem obras muito espalhadas, eu vejo que é importante você ter um braço do planejamento dentro do canteiro, porque ele vai dar um suporte para que as práticas não desapareçam, e ele também vai, no caso, ele também vai ajudar a coletar os dados, fazer todas as análises, né? Quando é uma pessoa só que está realizando no seu canteiro, eu vejo que é muito possível, muito factível o engenheiro de produção realizar essa atividade. Mas o que é importante é que quando você vai replicar isso na empresa, às vezes você não consegue ter o mesmo desempenho. Então, você por si só, na sua obra, se você é um engenheiro da obra, você tem, de certa forma, uma autoridade na obra, eu vejo que é muito benéfico você mesmo poder puxar essa implementação. Só que quando vai replicar para a empresa como um todo, tem que ser algo mais estruturado. Eu tenho uma orientanda de TCC que ela está querendo implementar no escritório de obras que ela está fazendo estágio. A empresa dela diz que dá todo o apoio e tudo mais, que eles têm interesse, mas é um desafio, assim, quando não tem um apoio vindo de cima para baixo e de baixo para cima, os líderes das equipes, a fim de rodar, de entender, de participar, porque são muitas reuniões, né? Então fica difícil, assim, tem que ter um convencimento muito grande, né? Vocês têm algum indicador de melhoria de antes e depois, assim, de implementar o sistema Last Planner?
Olha, a gente tem indicadores nas próprias obras. A aderência naquela obra do aeroporto, ela cresceu bastante, assim, do que estava sendo previsto. Era algo em torno de 43%, que estava variando o PPC, e subiu para 80%. Então, a gente consegue fazer essas avaliações. De cabeça que me lembro de mais rápido, assim, foi a obra do aeroporto. A gente teve esse ganho de aderência do planejamento muito rápido, assim. Ah, que bom. Ah, Mas esse deixa fator que você eu... falou aí da implementação, quando você vai implementar numa empresa, ele é um dos fatores críticos, né? Às vezes você tem as pessoas capacitadas, tem até a ferramenta, mas se não tiver um envolvimento da alta gestão guiando, né, que aquele é o novo norte que você está querendo seguir, fica complicado. É, é difícil. Engenheiro sozinho carregar até dá, né? Mas aí acho que o Last Planner, médio prazo, deixa muito a desejar, né? Sim. Porque você precisa de tanta gente de fora. Ele rodar planejamento semanal, ele consegue rodar muito bem. O médio prazo ele vai precisar de apoio dos setores, né? Uhum, Mas assim, se o engenheiro já está querendo rodar essas rotinas, a chance dela rodar bem é muito melhor. Só que sim. ele tem que, claro, envolver uma equipe multidisciplinar, né? Uhum, é. É legal aquele gráfico, o gráfico que você mostrou do médio prazo, né? Que fala da... Ah, você faz médio prazo? Aí um monte de gente responde que sim. Aí depois, se é multidisciplinar, aí já fica em 30 e tantos por cento, né? 37%. Aí você já vê que o seu médio já não é tão, vamos dizer, não está sendo tão potencializado, né? Quando você deixa de Uhum. disciplinar. Bom, eu vou marcar aqui como respondida. O Ricardo Alexandre Góes Ferreira, ele pergunta o seguinte: é usado alguma aplicação para modelar o diagrama tempo-caminho? O tempo-caminho é uma ferramenta bem similar à linha de balanço, só que ela é Uhum, invertido, né? Os eixos. Tem alguns softwares que já são utilizados, inclusive teve um webinar que a gente transmitiu, que foi organizado pelo o Aldo Matos, lá no canal da Climb, só que eu não gravei o nome da empresa, tá? Eu posso depois até compartilhar. Tem uma empresa, é uma startup fora do Brasil, que trabalha com essa modelagem do diagrama tempo-caminho. A nível Brasil, eu não conheço. Eu conheço, claro, softwares que trabalham com um modelo de linha de balanço, que aí teria que só tentar avaliar se eles conseguem inverter os eixos para poder fazer a mesma análise do tempo-caminho. uhum, tá. Deixa eu marcar aqui. Para quem ainda está no meio da graduação em engenharia civil, quais os caminhos ou os autores, né? O que você recomenda de bibliografia seguir para um TCC, especialização nessa área de planejamento? Olha, eu vejo que o Brasil tem publicado bastante, assim, tem muitas universidades que têm tido núcleos avançados aí na implementação do Lean. Eu faço parte do NORE aqui, o professor Formoso, o professor Saurim, mas tem vários outros estados aí que já têm universidades com um trabalho muito aplicado. Na Bahia eu tenho visto um trabalho muito legal também. São Carlos também, desde a época que, quando eu vim para cá, um colega meu foi fazer mestrado também em gerenciamento. Ah, é? O professor Heineck, que é acho que um dos principais mentores aí do Lean na construção, está lá em Fortaleza. Então, assim, de cabeça, para eu elencar os autores é complicado, porque tem muito trabalho bom sendo feito no Brasil. Acho que se a gente fizer aquela análise ali do IGLC, o grupo brasileiro, né, as universidades brasileiras têm publicado bastante, pesquisadores brasileiros fora do Brasil Uhum. também. Coloquei no chat aí, gente, o link do glc.net, onde vocês podem baixar.
Ah, é. A Cristina, lá da Federal da Bahia, doutoranda do GTEC, ela falou, tem o próprio GTEC, eles são com várias Exato. coisas bem legais, da Federal da Bahia, e tem o LUME, da URGS, né, que é o repositório, as Sim. dissertações estão lá. E a Cris também está falando, tem o nosso grupo, a nossa rede de jovens pesquisadores, que ela botou aqui o link, que é a Young Researchers for Architecture, Engineering, Construction Industry. Ela botou o endereço, ela botou, bom, tem vários links que ela está botando aqui, teses.usp.br. Então, o pessoal de graduação que quer se aprofundar, tem realmente muita coisa. GLC é conteúdo em inglês, né? Mas você pegar os nossos periódicos da APES e procurar lá, construção E enxuta. eu vou falar, eu acho bem legal. Volta e meia, eu pesquiso muito TCC. Eu gosto bastante de analisar, porque tem muito trabalho muito bom, apesar de ainda ser na graduação, mas já tem muito trabalho rico, que você consegue avaliar alguns dados que você não consegue, às vezes, nível de mestrado, doutorado. Porque muitas vezes o TCC está trazendo alguns dados ali de campo mesmo, produtividade, bem mais operacional, que você nem sempre tem acesso. Verdade. Então, eu mesmo, particularmente, eu costumo buscar muito, pesquiso, eu uso muito o Google de várias maneiras, eu coloco qualquer tema, ponto, TCC, e começo a fazer as filtragens, procurar, abro um, outro. Acaba sendo um costume ficar navegando aí em várias pesquisas relacionadas. Uhum. Ok. Outra pergunta do Ricardo Ferreira é se vocês fazem, se há comparação do previsto versus realizado no BIM 4D. Vocês fazem essa análise? A gente tem costumado utilizar no médio prazo algumas empresas que já implementam, até deixar claro assim, a gente busca implementar o Lean nas empresas, a gente não tem necessariamente um consultor dedicado com o BIM, então a gente busca, quando a empresa tem um setor, ou já tem todo uma estrutura do modelo BIM, a gente busca trazer esse envolvimento para dentro das reuniões, essas análises, né? Então, tanto analisar o previsto e realizado do 4D, quanto também abrir o próprio modelo durante a reunião de médio prazo e avaliar, opa, tem uma restrição aqui que a gente não estava olhando. Então, essa integração do BIM ela é muito importante. Agora, digamos, particularmente a minha empresa ela não tem, digamos, um consultor específico para ficar fazendo as análises junto com o cliente, só quando é algo sob demanda. Entendi. Mas a Clé pode explicar melhor do que eu aí, que a Clé tem uma vasta experiência aí. O mestrado dela foi bem em BIM 4D, né? Foi. O software, todos os softwares de 4D, de modelagem 4D, eles te permitem fazer esse comparativo de cenário planejado com o atual, né, com o realizado. E aí você tem como controlar por cores o que está atrasado, o que está adiantado, o que começou atrasado. Então, você pode categorizar o que você quer ver de informação visualmente, né? Deixa eu passar aqui para a próxima. O Daniel Oliveira está perguntando como questões de análise de sustentabilidade afetam o planejamento, o projeto. É legal essa pergunta. Assim, obras que estão querendo a certificação, né, de sustentabilidade, de certa forma, ela tem alguns requisitos que muitos deles acabam virando uma restrição ali para médio prazo, você começa a analisar, né? Às vezes tem que fazer um ensaio antes de começar a fazer o serviço. Então, às vezes, dependendo da certificação, você tem que um raio de quilômetros aí que você tem que pegar o material, não pode pegar de uma distância muito superior, então isso aí também tem que ser previsto no planejamento, analisado as jazidas que vão ser, ou até de onde vai vir o material, a fábrica, né? Então, ele é importante e ele, com certeza, em obras de infraestrutura, que você tem um contato muito grande com o meio ambiente, o setor do meio ambiente é fundamental.
né? Qualquer desmatamento, ele tem uma paralisação rigorosa na obra. Então, você ter essas análises aí dentro dessa rotina de médio prazo é fundamental. Uhum. Aí seria no médio mesmo, né? Colocar restrições de sustentabilidade, né? Ok, essa pergunta eu achei ótima. Induzir competição entre equipes com base no PCC é uma boa medida? É complicado, eu vejo, sabe? Porque eu não vou dizer que eu nunca fiz isso, tá? Lá no começo eu já fiz. É aquilo, coisas que você Eu aprende, também. né? Você vai aprendendo. Existe essa forma de competição, mas às vezes não é muito legal, porque o tipo de pacote que de uma equipe é diferente do da outra. Você não consegue, não é palpável assim. Você não está comparando laranja com laranja. Às vezes você tem uma laranja, uma banana, é complicado você comparar, né? Você gera um atrito. Às vezes um cara não quer daqui a pouco auxiliar outra equipe. O que eu busco, eu acabei não colocando aqui, mas uma prática que eu achei interessante era fazer para o empreiteiro uma análise de quanto, no mínimo, ele tem que estar produzindo para ele estar pagando a folha dele. Que é algo que eles não têm a rotina. E muitas empresas terceirizadas, elas não têm uma gestão de fluxo de caixa, né? Legal. Então, você conseguir quebrar, né, aquela medição dele em um pacote semanal e talvez até em pacote diário, você consegue fazer com que ele veja valor aquilo ali. Ele começa, eu tenho que melhorar minha produção, porque senão, no terceiro dia eu já sei que a semana vai ser problemática, eu não vou conseguir pagar a minha equipe. Então, eu acho que é uma prática legal nesse sentido, introduzir a visão financeira para dentro das análises, né, junto com eles. A gente criou até um simulador na época, que era um simulador que era quantos metros quadrados, era quantas peças ele tinha que montar por dia para atender pagar a equipe, né? Então ele já começava a ver ao longo da semana, não consegui pagar minha equipe ainda. Entendi. E ele começa a ser mais proativo na análise do problema, sabe? Uhum. A gente, quando eu era consultora, a gente fazia até premiação, comparando o PPC, PPCQ, que era da qualidade, e o PPCS, que era da segurança. E o que a gente viu é que começou a rolar benchmarking entre as equipes, porque as equipes que estavam com o PPC um pouco mais baixo queriam ganhar mais também, né, produzir mais, e acabavam perguntando e como é que a outra equipe fazia que tinha produtividade mais alta, sabe? Assim, em princípio foi saudável, mas eram equipes do mesmo serviço, e era alvenaria nesse exemplo. Mas não equipes de atividades diferentes, né? Aí você tem que estar em obra muito grande, assim, para ter várias equipes de uma mesma atividade, né? Aí até vale a pena fazer um benchmark entre elas, mas é complicado. O Lean não é ter competição, né? Mas... a ideia é o sistema criar uma maturidade, assim, de entender a importância daquilo, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui agora sobre o TAC. Eu apaguei a pergunta, foi? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar, peraí. Eu acho que eu lembro ali, eram quantos pacotes subjetivo por Tact Planning, por Tact Time. Deixa eu ver aqui. Isso é aquela questão de não tem o número máximo. Assim, o ideal é que seja algo controlável também. Não adianta você botar aí, vou botar 14 se eu não vou conseguir controlar. É mais ou menos que nem um check-in, check-out. Né? Você tem que ter uma quantidade de pacotes que você consiga realmente monitorar. Mas também não pode ser muito pouco. Não posso ter 2 pacotes, né? Ali, no caso do exemplo que a gente passou, foi um exemplo de uma fundação que a gente estava analisando só um serviço. Mas, normalmente, ele vai aí mais de
6, 8, 10, depende do tipo de obra, né? Sim, sim. Mas assim, colocar muito, eu acho que você começa a ter um risco muito grande de não alcançar aquele ritmo para várias frentes, assim, porque você não consegue controlar tanto, né? Então, às vezes, é melhor você trabalhar de uma maneira um pouco mais reduzida, que você consiga ter uma gestão e consiga realmente ter resultados. Hum. E talvez criar aí uma gordura entre essa quantidade de pacotes e o próximo trem, né, que a gente fala. Uhum. Eu restaurei aqui a pergunta. Ah, outra pergunta sobre depois de quanto tempo implementando o Less Planner, o sistema deixa de ter tarefas informais ou com falta de terminalidade? Olha, isso aí é uma pergunta muito boa, porque quando você não monitora, você nem sabe que existe, né, as tarefas informais. É, Então, as empresas que eu já fiz análise, elas já implementam o Less Planner há anos. Só que elas nunca analisavam esse indicador. E o legal do indicador é que começa a mostrar isso, a pessoa, opa, realmente está acontecendo algumas coisas que eu não estou planejando. E começa daí a criar uma rotina de você começar a avaliar essas questões. O falta de terminalidade, ela depende muito da integração com a qualidade junto com um planejamento de curto prazo. Teve um trabalho do Roberto Suchster, aqui no Rio Grande do Sul, que ele criou uns indicadores de PPCQ é, e ele ajuda você a fazer essa integração, né? Então, digamos, por que existe um pacote por falta de terminalidade? É porque alguém falou que ele foi concluído lá atrás, mas ele não foi, né? tá sem qualidade. É super importante usar o PPCQ. A gente usava Então, bastante. E exato. com segurança também. E a gente marcava, assim, vai ter retrabalho na atividade, justamente para controlar o plano de novo, programar de novo para a semana seguinte. Mas Ele traz à tona muitas questões, né, que a pessoa não estava vendo antes. então tem só medindo, né? Exato. Só medindo. Pode ser que a pessoa esteja aí há 20 anos implementando, mas se o cara nunca parou para medir isso aí, ele não sabe se ele tem ou não, né? É verdade. Nossa, deve ser atingir só pacotes programados é o suprassumo do é o top. Normalmente assim, quando a gente está implementando, eu não já vou colocando um indicador desse, porque a pessoa primeiro tem que começar a andar de bicicleta com rodinha, né? Para É, depois tirar a rodinha. Não adianta a sim. gente também avançar muito, senão a pessoa fica chocado aí que tá tudo errado. Ó, uma pergunta aqui sobre linha de balanço. Você vê a aplicação da linha de balanço para obras não repetitivas? Vocês estão vendo a minha Sim, tela com as perguntas? sim. Azul? Ah, tá. Meu computador tá tão biruta hoje que, pelo amor de Deus. Eu estava fazendo uma análise, né? Ah, Nas obras, quando eu entro, a primeira coisa que eu tento fazer é uma linha de balanço. Seja ela uma obra repetitiva ou não. Eu não sim, consigo me situar, ver a obra sem uma linha de balanço. Tipo assim, a obra pode já estar rodando ali, o cara ter o cronograma. Se eu não fizer uma linha de balanço, eu não consigo entender, tipo, a estratégia da obra, não consigo entender onde eu preciso atacar. Então, a linha de balanço ela pode ser utilizada em vários tipos de obra, mesmo não sendo repetitivas, tá? uhum, O ideal é que você crie, né, uma unidade de repetição, seja por volume de trabalho ou por algum outro critério, mas que você consiga ver o produto de uma maneira menor. Você consiga ver elementos sendo fabricados, né? é, até as localidades, né? Ou as localizações. Exato. Eu também, eu não consigo ver o plano. Se me mostrar um project, eu. Não, não consigo. Para mim, eu tenho que fazer a linha de balanço também para saber o que você está discutindo comigo. Eu não posso opinar enquanto não enxergar em formato de linha. É uma excelente ferramenta e vocês, estudantes aí, saiam da graduação sabendo fazer uma linha de balanço, hein? Porque é uma ferramenta imprescindível para a prática de vocês.
Bom, essa daqui, se a gente vai disponibilizar a apresentação, eu respondi, mas sim, a gente está montando, a gente montou o canal do Nupri no YouTube, e eu tive uns problemas para subir vídeo, ficou muito grande, a minha internet não aguentou, mas eu estou subindo os vídeos desde o primeiro webinar, que foi sobre construção enxuta, depois a gente vai subir o BIM e a gente vai subir esse webinar também. Então, nossa, acho que vale muito a pena, principalmente os estudantes que quiserem entender como funciona o Less Planner, assistir depois. Então, sim, vai ficar disponível. Aqui é um comentário, eu não sei quem foi que fez. Gente, estão me perguntando qual o canal. O canal do Nupri, eu acho que ainda não dá para ver via busca, mas eu coloquei aí no chat. Mas eu vou mandar um e-mail para todo mundo com o endereço quando tiver tudo já certinho no canal, tá? Não se preocupem. Então, Marcos, eu vou abrir o último poll aqui para perguntar para a turma se o pessoal gostou do webinar, porque a gente já estourou o tempo de 1h30, né? Eu queria que quem ainda estiver por aí, por favor, dá opinião, se gostou do webinar, deu para entender como aqui funciona o sistema Less Planner na prática. Tomara que tenha incentivado vocês, né, a tentar se arriscar, a procurar ler sobre o sistema, porque é uma das técnicas para fazer o planejamento e controle da produção de forma hierarquizada mais eficazes que tem na prática, assim, né? Então, tem muitos papers sobre isso e é super comprovado que funciona, então já é uma coisa bem consolidada. Então, quem puder, votem e em breve a gente vai disponibilizar, eu vou mandar por e-mail para vocês o site do YouTube com os vídeos. Marcos, muito obrigada. É que a gente está realmente estourando o prazo. O Less Planner é muita conversa ainda. Obrigada mesmo, viu, pelo seu tempo, por preparar essa apresentação. Espero que os alunos e que participantes tenham visto quão legal e que quão pouca tecnologia ele demanda, né? Você pode fazer tudo com Excel e vamos que vamos. A Sheila está colocando aqui, gente, no chat, quem tiver interesse em fazer mestrado nessa área de construção enxuta, o PPG-CIV está com o processo de seleção de candidatos para mestrado aberto, tá? Ela colocou o edital aí, o endereço no chat, quem tiver interesse. Então, da minha parte, eu encerro aqui. Eu queria agradecer a Sheila novamente, agradecer PP. Antes de você encerrar, eu quero agradecer também. Agora eu estou online aqui, vocês me desculpem que eu não consegui na hora do início do webinar, né, falar um oi com vocês, então quero falar um tchau agora, né, agradecer aí pela presença de todos, agradecer a Clarissa, a organização desses webinários na prática, né, então está sendo um desafio bem grande, uma experiência bem gratificante, né, ter esses contatos com esses profissionais. Quero agradecer o Bruno, que está aqui com a gente, que participou do primeiro, né, webinar conosco, agradecer o Marcos hoje, sempre um aprendizado mesmo importante para nós. Gostei de ver ele falando 2 vezes do trem, né? Então, o trem lá desse trem do planejamento, né? O Less Plan System. Então, é muito bom a gente ver que é viável, que é possível. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês, pelo que vocês têm conseguido aí colaborar, né, para melhorar a construção civil no Brasil. Marcos, muito obrigado de estar aqui com a gente. Quero agradecer a presença de todos, né? O apoio da associação, da EASC, nossa, na divulgação. Agradecer os professores que estiveram aqui com a gente, eu vi alguns aqui, a Tatiana Amaral, o Aldo Matos,
o professor Ivano Iboni, agradecer colegas profissionais, aí está o Wagner Chachado, CREA junto com a gente, né? Agradecer a todos, vi vários ex-alunos aí, alguns e outros tentarem também o doutorado, né? O Vandisley perguntou aqui sobre o doutorado também, claro. Nós temos o doutorado direto e o mestrado direto. Tem os editais, né, que são os editais que são regulares, né, mas a gente tendo um projeto bom, sendo aprovado por uma agência de fomento, como aqui no caso do estado de São Paulo, a FAPESP, né, a gente pode estar, então, entrando com o pedido de ingresso aí no doutorado. Então, a Clarissa está aí colaborando com a gente no programa de pós-graduação e a gente pode estar construindo juntos, né, propostas aí de mestrado e doutorado, né? Então, agradeço de novo a Clarissa, o Marcos e todos vocês aí pela participação. Obrigada. Marcos, você quer dar uma palavrinha final? Queria agradecer o convite, Cléa, agradecer a professora Sheila. Eu acho que é fundamental assim, a gente disseminar o Lean, né, e todas as outras boas práticas. Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é muito legal, eu acho que é muito importante. Já passou do tempo, né, do Lean deixar de ser pouco conhecido, né? Ele tem que ser cada vez mais implementado. Ele tem que ser o contrário, né? Ele tem que estar cada vez mais frequente para poder passar para um próximo tema. Verdade. Evoluir, né? Discutir coisas mais difíceis, mais complexas, né? Exato. Implementar novas tecnologias e o Lean já deveria ser o standard, né? Obrigadão, viu, Marcos? Só para avisar, dia 11 de setembro, a gente vai ter um webinar com a Natasha Sauer sobre gestão de custos usando BIM 5D. Então, aí, os interessados, a gente já vai, quando a gente abrir as inscrições, a gente manda o convite para o e-mail também, novamente. Tá bom? Então, muito obrigada a todos. Paola. Deixa eu falar. Tchau, tchau. Tchau. Estou dando aula. Gente, obrigada. Valeu aí, pessoal. Tem alguém falando aqui. Aí ele estava com som, não sei, não viu. Falei assim, Eduardo. Obrigada a todos.